quem está fazendo contato é ele, né? O Dr. Maia. Coisa boa. Tô com saudades desse nosso querido amigo. De saber, né, que ele tá legal, que ele tá bem, que ele tá bom. Dr. Maia, bom dia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, melhor agora, falando com o senhor aqui, né? Aqui, o pessoal tava todo o tempo aqui me perguntando, tem notícia? Eu digo, tem, ele tá bem. E nós estávamos ansiosos por isso. Então, primeiro te dar um abraço de aniversário, que eu fiquei sabendo também agora, né? Ouvindo a rádio. Eu não sabia que eu estava de aniversário ontem. Então, um grande abraço para ti. Agora, deixa eu lhe contar, Dr. Maia, que esse ano eu fiz um outro tipo de... Agora, eu não quero mais dizer quantos anos eu estou fazendo, tá? Então, eu estou contando dias. Então, ontem fez exatamente 25.550 dias que eu nasci. Quem quiser saber, que faça a conta. Exatamente. Agora já é 25.551 dias. E tem outra maneira de tu falar a idade, né? O cara te pergunta, eu tenho 70 anos, e o cara pergunta, qual é a tua idade? Olha, eu tenho 15. Não, mas tu tem mais idade, tu não tem só 15 anos. Não, 15 anos é o que eu tenho para viver, o resto não conta. Legal isso aí. Muito boa, isso aí. É isso aí. Ano que vem eu vou usar essa. Quantos anos tu tem? Tenho 15 anos, no máximo, né? Exato. Isso. Mas é só pra gente não levar tão a sério essa coisa de, né, tu tá fazendo aniversário e tal, e daí tu olha a data ali, tu pega a tua carteira de identidade e lembra, né? Eu nasci lá no século passado. Nossa, como eu tô velha, e agora o que eu faço? Nada, né? Tudo bem, tá tudo bom. Como eu sou antigo, né? Como eu sou antiga. Não é uma coisa... Me conta, doutor Maia, como é que foi a sua experiência? Porque o senhor é um amigão da gente aqui. Então, é mais ou menos assim que eu faço quando eu tenho um amigo que vai fazer, principalmente, né, uma cirurgia. Aí eu quero saber como é que foi. Não detalhes, claro, né? Mas... Não, é que eu tinha um problema de transmissão elétrica no coração há muito tempo, né? Mas o cardiologista achava que tudo bem. Isso uns 15 anos atrás. E depois, com o tempo, claro que vai se envelhecendo e o coração, então, começou a ter intervalos de batida mais longos, então a tendência da pulsação é diminuir. Então, se tu vai assim para 50, 40, tudo mais, como diz o cardiologista, Maia, se tu continua assim, agora, e daqui para frente, quando tu dormir, tu pode acordar e quando tu acorda e tu tá morto. O coração parou de bater. Então tá na hora da gente lidar com o coração, porque ele mesmo disse que hoje em dia do coração dificilmente alguém morre, porque a capacidade de controle agora com marca-passos e com esses cateterismos e ações sobre as coronárias é extremamente poderosa a reserva que se tem científica nesse sentido, né? Então aí ele disse, olha, com o nível de marca-passo que se tem hoje, eu acho que tu vai ter um marca-passo chinês, né, de alto nível. Ele tem 3 funções, né, de evitar arritmias, de manter a pulsação em torno de 75, 70 batimentos. A tua pressão é 10 por 6, é de criança. Então, esse marca-passo vai te deixar ótimo. Então, realmente não teve dúvida, e é um procedimento, assim, de 1h30, né? Tem um Dr. Kalila aqui, que é considerado o papa desses procedimentos, e tem a doutora Karina, que eu não sabia, que é a papisa desses procedimentos, e ela que fez, enfim, lá no Divina Providência. E eu achei e já senti, né, que existe um afluxo, ou uma demanda muito boa do coração. Mas o que aconteceu também é que eu tomei os remédios contra colesterol, que
que não são nada bons para determinadas pessoas, e isso, apesar da insistência do cardiologista, eu tive que parar porque ele gera uma ação de para-efeito muito chata na musculatura. Então até agora eu tenho dores musculares assim que são devido à ação positiva dele no colesterol, mas negativa no músculo, né? E isso às vezes demora 1 mês, 2, assim, até tudo ir passando. Então a única coisa que eu tenho agora são essas dores musculares que parece uma miosite, assim, mas ela é por causa do remédio que eu suspendi e fui para outros lados, né? Então, no geral, eu tenho, que idade eu posso dizer? Uns 15 anos, talvez. Porque eu tenho um tio meu que botou um marca-passo com 90 anos e viveu até os 100. Então, Isso aí, Ben. é isso aí. Agora, também uma outra pergunta, assim, também, mas já mais na questão do como isso acontece hoje. Porque há uns anos atrás, quando a gente ouviu uma pessoa, o fulano vai fazer uma cirurgia no coração, era aquele medo, aquele horror, tinha que abrir o peito inteiro, aquela coisa toda. Hoje se faz através de abertura mesmo do peito, ou ainda já é com aquela coisa... Não, ela abre ali abaixo do externo, abre um corte ali, põe o marca-passo ali e faz as ligações com o coração. Depois, então, aí tu vai, eu acho que daqui uns 10 dias tem que ir lá no consultório e ela, então, faz uma regulagem através de aparelhos que é tipo assim, o computador falando com o outro, né? E regula o aparelho para se manter. E como ele tem baterias enormes, né? Então, um marca-passo desses, no sentido de bateria, pode durar 10 anos, né? Que maravilha, né? Agora a gente pensa, doutor Maia, nas questões todas que envolvem a medicina e tudo que a gente tem hoje, né? O avanço, esse avanço extraordinário de tudo que a gente vê, assim, olha que outro dia uma moça parecida, não, uma moça aqui da família, ela fez uma cirurgia de vesícula, e aí as pessoas mais idosas, que somos quase todas aqui, todo mundo é um bando de velhas, né? Todo mundo meio apavorado. Ai, mas agora, essa coitadinha, pobrecinha, não sei o quê. Ela entrou num dia, 2 dias depois ela estava em casa, e ela é uma menina muito agitada e tal, e ela disse, eu só vou ter que ficar quieta, mudar toda a minha rotina, eu tenho uma série de coisas que eu vou ter que fazer agora. Mas não tinha, como disse a minha mãe, né, ela não tem nada. Porque foi é muito, muito diferente do que era antes. A gente tem que acreditar realmente que o nosso avanço tecnológico em várias áreas, ele não é só aquela coisa amedrontadora da inteligência artificial, sabe? Que passa pra gente que a gente está à beira do apocalipse, não sei o quê. Não, nós estamos num tempo muito bom, né, para a humanidade. Não, e a prova está que tu sabe que a vida média hoje está em torno de 75 anos, né? Se tu volta mais uns 100 anos para trás, 150, a maioria das pessoas não passava dos 40 anos, né? Porque era muito difícil ultrapassar uma série incrível de doenças hoje são vencidas com as vacinas e com as tecnologias avançadas de cura e de remédios, né? Então nós estamos indo para 75 e a quantidade de idosos no mundo aumentando cada vez mais e aquela história assim meio exagerada, mas que já dizem, né, que a criança que nasceu hoje já pode viver 130, 140 anos. Devido a esses progressos e bilionários no mundo hoje fazendo investimentos incríveis em busca do alquimista, né? Que é a vida eterna, né? O giro da longa vida e a capacidade alquímica de encontrar nos genes os chamados genes protetores que poderiam manter o tempo de vida muito maior. Até na Bíblia a gente fala, né? Noé, Matusalém, ou coisa assim. Matusalém teria 900 anos. Então todo mundo dizia, não, é que eles contavam o tempo diferente.
Mas, na nossa visão de hoje, esse tempo pode ser estendido realmente bastante. Esses dias eu li alguma coisa e eu sempre estou curiosa quando aparece, né? Eu vou dar uma lida não muito profunda, sabe? Porque eu não sou tão idiota querendo me aprofundar porque eu não vou entender nada. Mas alguma coisa ali eu capto, né? Eu li alguma coisa sobre os chamados telômeros, acho que é telômeros, que seria uma das pontinhas ali e tal, né? Que seria do tempo de vida, que depois de uma certa idade eles começam a ficar menores, vão desaparecendo e daí tu vai ficando velho. Enfim. O nome é esse mesmo, é o que se nota. E eles estão estudando muito, é uma água viva que é chamada eterna. Ela, quando chega numa certa idade, todas as células se transformam em células tronco e ela volta a ser de novo o que ela era. Então eles estão estudando muito essa água viva que existe no oceano para entender como é que eu posso, daqui a pouco, fazer o telômero voltar a ser o que ele era quando eu era criança ou quando eu era jovem. Tá, então o telômero, esse aqui é o canal ali, que ele que fica dando a... Eu e tu temos telômeros cada vez menores. Que isso, cada vez mais... E como é que seria tudo flácido, né? Então, vai ficando flácido. Se eu consigo mexer com a estrutura genética, descobrir os chamados genes protetores, eu poderia fazer migrações desses genes para uma pessoa ou dentro da hélice genética de um jeito que hipoteticamente está em estudos cada vez mais avançados de mudanças e eu poder, vamos dizer, como é que diz aquela geneticista, eu tenho paciente de 105 e de 108 anos, uma bebeu a vida inteira e outra fumou a vida inteira e estão ótimas. Como é que conseguiram? Existem em certas pessoas genes protetores. Quer dizer, são pequeninos anjos da guarda que dizem, eu te quero vivo, eu te quero vivo. Não, é interessante. Para eles. Eu quero saber se eles estão perto aqui, né? Eu quero saber se, pelo menos, dei uma dica, se está por aqui ou não. Agora eu fico fascinada com cada vez que eu leio qualquer coisa sobre isso, eu fico pensando, né? O quanto a criação, de um modo geral, porque tu vê isso nos pássaros, tu vê isso nas árvores, tu vê isso. Quer dizer, a criação, ela é de uma genialidade e o ser humano nessa busca constante de entender o processo e de querer reproduzir esse processo, né? Exatamente. Esse é um dos pontos chaves, né? Eu até agora estava interessado numa certa pesquisa porque eu descobri que um dos sócios do Freud, aliás, tem uma minissérie interessantíssima na Netflix que é Freud. Pesadíssima, mas interessantíssima no sentido da descoberta das bases, vamos dizer, do desejo, da pulsão de vida e pulsão de morte, né, e vinculada à libido, ao desejo, enfim. E eu acho que um caminho assim que Freud deve ter trilhado mesmo, que de certa forma é meio pesado para a maioria das pessoas, mas interessante. Mas tinha um sócio dele na época, chamado Ferenczi, que era um médico que funcionou no início com ele, e o Ferenczi tinha uma ideia de terapia dupla, quer dizer, uma dupla análise, que o envolvimento da pessoa com o terapeuta era tão grande que havia então a possibilidade realmente de cura do paciente, porque também havia mudanças no terapeuta. E ele e o Freud se desentenderam porque ele tratou uma mulher na época, o Ferenczi, que é Elisabeth Severn, e ela era uma mulher que foi abusada pelo pai num ponto assim absurdo. O pai chegava a botar drogas nela para abusar sexualmente dela. Então se criou uma situação dentro dela que nem daria para dizer que é border, mas com traços psicóticos, né? E o Ferenczi, então, com esta mulher, fez uma terapia dupla, que ele chama assim de, como se eu não sou o pai ou a mãe, eu sou o pai e a mãe. Então, tudo que não houve contigo vai haver de bom comigo.
E a briga dos dois, Freud e Ferenc, foi que o Freud disse: tu te afasta dessa mulher porque ele é o verdadeiro demônio e vai te deixar mal. E aí eu fui adiante vendo isso, que é uma coisa assim meio de ficção quase, né? E descobri que a Severne, agora eu estou querendo descobrir o livro dela em português ou em espanhol, porque eu sei que tem em inglês. Ela descreveu a vivência dela chamando isso de a busca do verdadeiro self. E o Ferenc ficou isolado da psicanálise durante todos esses anos e recentemente tudo que ele falava está sendo validado hoje como vivências interessantíssimas desse passado. Que loucura! Né? Então a busca é o livro. E tem um outro livro, parece, que diz assim, o demônio que seduziu Ferenc, que é a Elizabeth Severne, que o Freud disse para ele se afastar dela, e ele se afastou do colega e ele ficou isolado na psicanálise, né? Mas a Elizabeth Severne, me interessa o livro, que é a busca do verdadeiro self, que provavelmente é a descrição da análise dela para sair do trauma terrível, que nós temos um exemplo no filme da Marilyn Monroe, que é equivalente, eu acho que a vivência de Severne. Então, coisas interessantes que são de se lançar. Mas o ponto-chave da terapia do Ferenc é o seguinte, que ele diz que a problemática a bordo dela era uma órfã. Olha só, o que é uma órfã? A órfã, na mitologia, é Orfeu, que desce aos infernos, ao Hades, para buscar a sua amada. Então, ela é um anjo, ela é um protetor. Então, a órfã desenvolvida para que a Severne não ficasse psicótica é uma espécie de anjo da guarda que a loucura, o trauma dela a protegeu da morte. Sim. Então nós porque era, tipo assim, seria... do anjo da guarda interna. É que, tipo assim, vamos ver se eu consegui entender proximamente. A loucura dela, de alguma maneira, dava para ela uma capa protetora. Exatamente. A órfã seria uma espécie de anjo da guarda criado que ele é louco. Ele é louco? Não, mas essa loucura está te protegendo de coisas muito piores. Então, por isso que me interessou muito, porque na descrição do verdadeiro self, eu estou buscando um protetor. Aí a gente lembra as crianças que têm amigos secretos. Isso. Por que alguns têm amigos secretos? Porque o ambiente em torno é tão pesado, tão agressivo, tão poderosamente traumático, que eu preciso de uma órfã ou de um ser que me protege, me deixando meio autista, meio louco, meio diferente. Nossa, e claro que eu faço algumas ligações que não tem rigorosamente nada a ver, mas eu vou ter que falar porque... É bom que a gente levanta. A gente vai... Não, é porque eu me lembrei assim, naquela história do... Ai, meu Deus do céu. A Beatriz, na história da descida até o inferno, né? Ela era tipo uma protetora dele, caminhando do lado dele, né? Tem mais essa mitologia, isso mesmo. Isso, essa mitologia, quer dizer... não, eu só tô querendo... Não é nem por causa do nome da personagem, que eu me lembrei da descida até o inferno, né? Que ele desceu até o inferno, mas que aquela presença, ela dava era para ele, para quem estava lendo, a ideia de que ele estava guardado, que alguém estava cuidando dele de uma certa forma, né? Exato. E eu estou tentando lembrar do nome do livro, olha só, fechou tudo aqui, né? Que eu quero ver Ora, meu Deus do céu, como é que eu esqueci o nome do livro? Isso é tão comum, tão normal, todo mundo conhece, e eu esqueci. E ele desce ao inferno, e ele conhece tudo aquilo, quer dizer, tem o inferno, e no entanto aquela personagem, ou seja, a gente sempre tem um personagem que aparentemente está fora da gente, que age como esse anjo da guarda, esse protetor,
essa aí que o senhor acabou de falar. É uma Divina Comédia, lembrei. Exatamente. Divina Comédia. A Divina Comédia é que ele também ali, ele vai descer e ele vai, essa terceira personagem, de uma certa maneira, é como se todos nós tivéssemos isso. Exatamente, quer dizer, estruturas protetoras internas hipoteticamente estranhas, né, mas que nesses caminhos aí, como tu disse, Divina Comédia, a linha de Orfeu buscando a amada que está no Hades, no inferno, quer dizer, buscando algo muito bom e profundo, perigoso. E nessa linha mais mística ou de aproximação com a hipotética figura divina interna, é que há uma revelação interna nas linhas dos santos ou grandes místicos. Parece que algo interno muito poderoso abre campo de proteção e me salva, né? Até o Fausto, quando faz o pacto com o demônio e se aproxima de tudo que o demônio dá para ele, deixa ele jovem, com dinheiro, com sedução, com tudo, quem salva ele é Deus no final do livro. Por quê? Porque, na realidade, eu, me afundando nas zonas malignas internas, eu estou na linha, aí tu vê um paradoxo, na linha do encontro com a divindade interna ou externa, que é misturada. Aí aquela pergunta, né, do cara, por que Deus criou o demônio, já que ele criou tudo? E ao mesmo... paradoxo, né? Claro, não, e até fica julgando Deus. Porque quando tu fala sobre esse tipo de questão, tu fica no quadro de julgador de Deus, né? Se tu é tão bonzinho, se pra ti tudo é amor, como é que tu deixa o demônio ficar solto aí, né? Ele ficar fazendo o que ele bem entende. Como é que funciona isso, né? Mas ao mesmo tempo, em tudo também tem o A e o B, né? Tem o dentro e o fora. Quer dizer, não tem nada que seja só único, maravilhoso, permanente, para sempre. Amém e tal, todo mundo em bem-estar absoluto, acho que até seria muito chato ficar nesse bem-estar absoluto para sempre, sem nada para te irritar. Não, e tu vê que realmente quando a gente vê desse lado, mais assim, psicológico e filosófico, a gente vê que está sempre a gente querendo uma humanidade maravilhosa, perfeita, que funcione como deveria e tudo mais. E esquecemos que cada um de nós tem esses abismos internos que, dependendo das condições, pode se atualizar de uma forma que a gente nunca esperava que acontecesse. Né? E aí, doutor Maia, a gente vê assim, por exemplo, também, né? Quando tu começa a ficar dependente quimicamente da cachaça, da maconha, de qualquer coisa, ou então de comer demais, ou então de... Porque a dependência, essa coisa de ser dependente, ela não é apenas disso ou daquilo. As pessoas parecem que elegem o seu demônio, né? Se vai ser, tipo assim, a cachaça, se vai ser... Eu faço um pacto com ele, por quê? Porque as minhas angústias, ou a maneira de viver a vida, ou as ansiedades que me habitam dentro de mim e em torno, são tão difíceis às vezes de encontrar que eu uso certos pactos que, em vez de serem positivos, né? Por isso é tão sucesso Fausto e o demônio, porque eu faço pactos com demônios ou drogas aí, trazendo eles para o lado mais de inteligível, e maneiras de ser e maneiras de proceder que são ao mesmo tempo más ou vistas de forma crítica, mas são protetoras da angústia que eu vivo a minha existência. E por isso é difícil de eu deixá-las para um hipotético outro caminho que tu tá me dizendo assim, que eu me lembro que sempre diziam, eles estão sempre repetindo a mesma coisa, né? Porque realmente a busca é uma repetição, até que eu entendo melhor o que eu estou buscando. E não adianta, né? Pra gente realmente entender alguma coisa, tu tem que fazer a repetição, isso é até, de uma certa maneira, é científico, né? Mas, por exemplo, a gente estava falando isso e eu me lembrei o seguinte, tem muita gente que quando está entrando num caminho de dependência, de vício, a pessoa geralmente diz, não, eu paro a hora que eu quiser.
Aí me passou pela cabeça que esse para a hora que quiser, se não tiver perto essa entidade que a gente falou antes, que seria a hipotética Beatriz, e a outra que o senhor falou antes também, que seria a órfã, né? A órfã. Uma espécie de anjo da guarda, que na mitologia tem o lado negativo à esquerda e o lado positivo à direita do ouvido, né? Que é um padrão comum, quer dizer, como é que eu me protejo de mim, ou a mim, das angústias que me habitam? Através de estruturas mais ou menos externas, que podem ser drogas, maneiras de existência, jeitos de viver, maneiras negativas de viver, maneiras positivas de viver, mas que eu me protejo ou me sinto bem nas minhas angústias e ansiedades ligadas àquilo que eu estou vivendo. Então, uma defesa nítida. Eu chego para a pessoa que fuma muito e digo, bom, não vai parar de fumar? Não, eu paro quando eu quiser, mas no momento eu não preciso. Porque eu defendo a dependência, porque para mim a dependência faz um bem que me deixa mais leve. Cada vez que eu pego um cigarro e fumo, eu ganho um hausto ali, uma sensação boa. E apesar de estar com problema pulmonar já, como é que eu vou perder esse lugarzinho bom que eu vivo aqui? Deixa eu cultivar o meu demôniozinho, por favor. É muito interessante isso, porque, por exemplo, uma confissão que eu faço sempre, eu amo fumar, sabe? Eu gosto de fumar. Eu fumei muito uma parte da minha vida, cheguei a fumar até quase 3 carteiras de cigarro por dia, e eu sempre gostei, e eu gosto até hoje de fumar. Eu tenho um problema, que daí talvez seja psiquiátrico, porque eu não suporto o cheiro. O cheiro do cigarro, eu não tenho assim, eu fico doida com o cheiro do cigarro. Então, quando chegou a hora que me disseram, não, vai ter que parar por isso, gravidez, não sei o que, não sei mais o que, e eu acabei parando de fumar, mas eu internamente eu amo fumar, eu adoro fumar. Eu gosto de fumar, mas não fumo por causa do cheiro. Que eu tenho pavor, assim, absurdo. Tem pessoas que têm cheiro de cinzeiro, né? A pessoa chega perto, assim, e parece um cinzeiro ambulante. Eu detesto. Então, assim, é como se a gente estivesse sempre nessa luta interna, né? Querer, não querer, o bem e o mal, eles estão sempre dentro da gente, agindo aquilo. É uma luta constante. Não, então, Victor disse bem. Então esse é o paradoxo, que o demônio é o anjo, e o anjo é o demônio ao mesmo tempo. Então essa mistura do que é bom e mal, não existe essa cisão que todo mundo diz assim, não, deveríamos ser assim, deveríamos isso, por que não fazem assim? Porque essa mistura é constante, então eu tenho que descobrir um caminho, talvez um caminho do meio, que seria o melhor deles, que se aproxima do que a gente chama de diplomacia, para evitar perdas maiores em qualquer tipo de conflito. A justiça é uma das formas, mas mesmo a própria justiça está evada e cheia de pequenos demônios que a afastam do bem maior, criando situações duplas o tempo todo. E a maioria das pessoas ainda tem dificuldade de entender que o mundo ideal é um ideal. Mas ele imediatamente, quando entra no real, se aproxima da desilusão. E eu não consigo lidar com o ideal vinculado à desilusão, porque eu não sei fazer luto, eu não sei fazer isso que nós estamos dizendo. Como misturar, como se fosse uma mistura de cozinha, para que o sal e o doce ficassem harmonizem, palatável e não excessivos. Se harmonizem. Exatamente. Porque é bom, né? Olha que quem não gosta de um docinho no meio da comida ali é meio tantã, né? Eu amo botar uma coisinha doce no meio da comida. Mas enfim, Dr. Maia, isso me lembrou uma situação assim, ó, muita gente foge de fazer uma terapia, né? Porque tem aquela coisa, não vou porque eu não sou louco e tal, né? Mas isso aí não é um medo agora, um medo que a pessoa é atávico, a pessoa já sabe disso, que ela pode se decepcionar quando ela se reconhecer e souber quem ela é?
Isso, tu falou o centro absoluto, quer dizer, porque eu me lembrei agora que eu estava vendo aqui, na minha parede aqui tem um vidro, e tem uma bruxinha querendo sair, e ela vai direto no vidro. E se machuca. A bruxinha vai direto no vidro, porque ela não sabe que tem um vidro e que impede dela voar, só se eu abrir a porta. Uma terapia é o que esse cara, por que não me deixam voar do jeito que eu quero? E o jeito que eu quero é a minha neurose, ou a minha psicose, o meu lado border, mas mexer com essa estrutura vai gerar ansiedade, inquietude e dúvidas sobre mim mesmo, e eu tenho que fazer mudanças. Então eu insisto em ir numa direção que aqui não é a ideal, mas eu tenho certeza que esse é o caminho. Então, quem é que vai me dizer que não é esse o caminho? E ainda por cima, tu vai ter que me mudar e eu vou ter que mudar e ficar ansioso. O que eu menos quero é ficar ansioso, ou depressivo ou angustiado. Mas o paradoxo é esse, que a angústia, a depressão e a ansiedade é o lixo que, ao ser manipulado, abre campo energético para o metano, quer dizer, Sim. A luz interna de abrir um caminho novo para mim, que está sempre repetindo a mesma coisa. Tu viu que a resistência é maior do que a vontade, e eu racionalizo e digo, o que esses caras querem? Só querem dinheiro, só querem me enrolar, só querem isso. Não, eu não preciso, eu sei muito bem quem eu sou, eu me conheço. Agora, eu acho que lá no fundo, quanto mais a pessoa bate pé, ela tem muito medo de saber que ela não é tudo isso que ela pensa. É reconhecer as fraquezas, reconhecer os medos. Essa estrutura é o vidro, quer dizer, é a estrutura que me protege de mim mesmo e, ao mesmo tempo, é o protetor e é o demôniozinho que me mantém naquele lugar queixoso, problemático, angustiado e, principalmente, uma das coisas mais terríveis que pode existir, o sem sentido interno, um vazio interno. Eu tenho que manter as vitrines, mas eu, no fundo, pergunto para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui para a vida? Que coisa mais... Mas eu tenho que me manter aqui porque a prisão que eu vivo é a única coisa que eu conheço. E mexer com isso é muito pesado. Eu li esses dias uma história que hoje na internet a gente lê cada uma, né? Que tu nem... parece duas. Mas enfim, a senhora é essa, a pessoa é essa. Ela passou uma boa parte da vida dela, porque ela é de uma família rica, nunca teve problemas de dinheiro, a não ser administrar o dinheiro, teve algumas perdas porque confiou em pessoas erradas, e ela escreveu aquilo de uma maneira muito sensata, muito legal e tal, e a fala dela foi no sentido de que ela estava idosa agora, muito idosa, não dava para voltar atrás, não tinha como começar de novo e tal. Mas ela estava fazendo tipo assim, sabe quando tu resolve fazer um balanço da tua vida, perdas e danos? E ela fez uma historinha ali, eu acho que umas 4 páginas, contando o quanto ela lamenta ter sido boazinha a vida toda. Porque ela acabou percebendo que ela estava fazendo essa boazinha, ela ser boazinha custou muito para ela, porque ela teve que engolir muitos sapos. Ela não expulsou pessoas da vida dela, da família, porque ela era boazinha, e ela estava com essa, tipo, lenda, sabe? A tia como é boazinha, entendeu? Ela não podia mais mandar embora, e ela hoje estava, tipo assim, fazendo um levantamento, e ela, né, lamentando que não tinha feito um trabalho para ela, nunca construiu nada, não viajou como ela gostaria. Tipo assim, eu sou frustrada, mas não sou raivosa. Mas a minha vida foi uma merda. Tipo, tô tentando radicalizar. Só que ela sempre foi uma pessoa boazinha. E ela entendeu que aquilo ali não foi verdadeiro para ela. É como se ela tivesse passado a vida inteira pagando para não se incomodar, sendo boazinha. Isso, uma espécie de personagem negativo, que agora ela via que estava assim, vazio de sentido. Eu perdi minha vida vivendo uma zona externa que era uma espécie de personagem que, olhando agora, não tem nada a ver comigo. Eu vivi um sem sentido
preenchido um vazio que agora me deixa assim, eu não estou nem angustiado nem ansioso, eu estou sentindo que a vida não valeu a pena do jeito que eu vivi. Olha que angústia, vamos dizer assim, que contida, eu não tenho mais o que fazer, mas eu estou triste no meu fundo interno. Tipo, porque ela diz isso, eu até tenho que resgatar essa história porque eu quero guardar, mas eu acho que eu guardei. Porque assim, ó, ela passou para mim quando eu li, depois eu li de novo, achei muito dessa, bacana, fiquei pensativa, né? Ela, tipo assim, ela nesse final de página, ela está terminando a vida dela, quer dizer, ela não pode voltar atrás e fazer de novo. E ela reconhece isso, ela está muito lúcida, muito clara. E ela eu não senti nela, assim, tipo uma culpa e nem uma cobrança contra ela. Pareceu, assim, uma pessoa que já fez análise, que ela estava fazendo só uma espécie de, uma carta para ti mesma, sabe? Contando a tua verdade e depois, de alguma maneira, alguém posicionou isso, colocou, ou alguém inventou, não sei, não posso dizer que ela existe. Mas, assim, é uma pessoa que reconheceu que não foi uma pessoa má, foi uma pessoa muito boa, fez muita coisa para muita gente, mas que tudo foi uma espécie de fraude. Porque ela não era aquilo que ela queria ter feito, provavelmente. Não, mas ela passou ela fez terapia. Ali pareceu claro que ela se estudou, né? Ela foi ver quem ela era. E reconheceu que toda aquela história dela, aquela lenda em torno dela, que era uma pessoa muito boa, como fulana é boa, ela é boa demais, como ela é boa, entendeu? Que na verdade tinha uma pessoa dentro dela dizendo que não era aquilo ali, não era verdade. Sim, aí é uma conscientização desse sem sentido, mas com um sentido pessoal através de uma vivência, vamos dizer então, talvez da própria terapia, dá sentido a um sentido de vazio que ela sozinha ou sem essa visão mais dupla do outro, né? Que então eu digo que é a capacidade de entender melhor essa profundidade do que seria eu mesmo e o contexto da minha existência, aí ela ganha um sentido dentro da terapia, apesar do vazio vivido através dessa vida. Então, eu reciclo a minha vida me dando conta de como eu errei, mas reconhecendo de uma forma densa os meus erros. Aí eu sou capaz de mudar. Mas a maioria tem grande dificuldade de abandonar o seu demônio que o ajuda nesse momento, mas cobra um preço que é excessivo no correr da vida. Pois é, sabe que no sábado passado, Dr. Maia, eu tive o prazer de conversar aqui com a Néa Tawil, doutora Néa Tawil. Sobre minha aluna, foi minha aluna. Isso, a gente comentou. Sobre a questão do amor próprio, né? E foi, assim, um momento muito especial, eu vou convidá-la de novo, a gente vai conversar mais, porque o tema, ele é apaixonante, porque assim, ó, para fazer um caminho na vida, e tu quer fazer um caminho, tu tem que fazer com alguém, né? E se esse alguém é tu mesmo, eu acho que passa por isso também, né? Quer dizer, por que eu vou querer me conhecer se eu me acho uma droga, né? Isso. Ela explora realmente, e é o que toda a psicanálise e as psicoterapias produzem, é exatamente a possibilidade da autoestima, de eu ter uma reserva de mercado interna, no sentido assim, eu vivi tanto tempo bem na vida, eu deveria ter, por esse viver bem durante tanto tempo, uma espécie de reserva, tipo uma reserva bancária, por exemplo, estou endividado, eu vou lá e pego. O narcisismo positivo, de gostar de mim, é uma reserva que eu devo ter dentro de mim o tempo todo, que quando a desilusão da vida ou problemas acontecem, eu teria energia suficiente para entender e manipular. Então, o que ela coloca assim como a família eu ter reservas internas de autoestima
que me ajudam a enfrentar a vida sempre que eu precisar de alguma coisa mais, que realmente seria uma reserva pessoal de entender o que está acontecendo. E uma das falas assim pra gente é a questão do medo, né? O medo é talvez uma parte interna, talvez a mais poderosa, porque a gente tem medo de tudo, né? A gente tem medo de ficar sozinha, a gente tem medo de adoecer, a gente tem medo de as pessoas não gostarem da gente, a gente tem medo de as pessoas explorarem a gente, quer dizer, o medo, até de queimar o arroz, né? A gente está todo dia com algum medo. E como é que tu trabalha isso sozinha, por exemplo? Pois é isso que nós estamos fazendo aí agora, né, falando sobre isso. Então, quando a Neia coloca assim, a família eu, ela coloca várias zonas internas em mim que seriam reservas de possibilidades para lidar com o medo, porque o medo, na realidade, é um afeto com dois caminhos. Quer dizer, quando eu sou criança e ponho a mão num lugar quente, me queimo ou tenho um choque qualquer, este medo é positivo porque eu aprendi que ali eu tenho que me cuidar. Então o medo tem duas funções constantes. O medo excessivo de algumas coisas é patológico e o medo, vamos dizer, razoável de entender e entender que o que eu estou fazendo no mundo pode ter é um medo racional de que eu sei que qualquer coisa que eu pensar, sentir e agir, quando eu for agir, eu imediatamente lá no mundo externo crio uma situação em que eu não posso voltar atrás. E aí, numa linha de ação, eu sempre vou lidar com a ética e a moral. Agora, se eu consigo internamente, antes de agir, criar os medos necessários para ver o que vai acontecer se eu impulsivamente fizer isso ou aquilo, aí então esse é o que eu chamo de medo bom, porque eu evito de fazer certas coisas que cedo ou tarde eu vou ter que pagar. Ou não. Eu vou e sei que eu vou pagar. Então, eu vou usar vários níveis de fuga para não pagar o preço daquilo. Tu vê como é complicado isso. Uhum. Mas o medo, então, tem que ser entendido em duas linhas. Uma que me dá condições de prever o que eu vou ter que pagar ou não, e o medo de não ter medo de ir lá pegar o que não deve ser pegado e depois fazer de tudo para não pagar o preço daquilo que eu peguei. Sim, é uma maneira... Nós já complicamos de novo. Mas é claro, é tipo assim, tu ter capacidade de administrar esse BO. Porque, na verdade, não deixa de ser, né? Uma confusão dentro da tua cabeça, então, tu tem que administrar. Mas então tu vê que a gente pode dizer que a capacidade, vamos dizer, de racionalizar afetos e saber o preço que os impulsos fazem ao serem exercitados lá fora, eu antecipo os problemas e posso evitar muitos problemas, porque eu administro meus desejos de uma forma, como tu disse, eu administro para que eu não me complique na existência e vá em zonas que eu acabo em corredores ou lugares sem saída, internos e externos. Aí tu tem que ter muito sangue frio também, né? Porque sabe que às vezes eu penso assim, ó, quando tu vai fazer vamos dizer assim, tu tá a fim de terminar uma relação, tá? Seja ela qual for, de trabalho, pessoal, de vizinho, não interessa. Olha, essa relação não me serve mais. Tu vai fazendo ali um levantamento de perdas e danos, né? Ninguém termina só porque alguém te botou a língua, né? Ninguém termina só por uma razão boba. Tem que ter uma série de coisas que vai determinando. E aí, um grande medo de às vezes não terminar uma relação assim é porque a gente começa a ver que quem mais errou nessa relação fui eu. Começando por ter tido uma ideia errada da pessoa. Segundo, por criar expectativas na minha cabeça
de alguma coisa que a pessoa faria para mim que ela nem tinha noção, né? Porque às vezes a gente imagina, não, fulano vai fazer isso para mim, fulano faz não sei o quê. E a pessoa nem tá para ti, nem tá, sabe? E tu cria expectativas e depois tu fica frustrada e ao invés de te frustrar com as tuas expectativas, até infantis, tu fica de mal com a pessoa, que nem estava sabendo das tuas expectativas. Então eu acho que em alguns momentos, até para terminar uma relação, ou para melhorar, ou para piorar uma relação, o maior medo de fazer isso é quando tu percebe que no frigir dos ovos tu foi o grande problema. Mas essa é uma das prioridades de percepção, porque nós sempre falamos aqui, né, que qualquer relacionamento mais íntimo, geralmente ele é romântico e amoroso, né? Então, a sexualidade, a atração passa a ser, assim, uma certeza de que eu encontrei minha alma gêmea. Isso. Vida. E a maioria das pessoas nem tem ideia, nem se dá conta de que a linha romântica tem até uma duração estatística de 3 meses a 4, 5 anos. Mas esses 4, 5 anos eu construo uma estrutura idealizada que é para sempre. E aí que eu digo, essa é a grande ilusão que o amor traz, embora ele seja extremamente sedutor, tanto na linha do afeto como na linha da sexualidade, mas ele é uma espécie de explosão que daqui a pouco começa a desaparecer. E eu preciso estar na outra posição, onde parcerias e afetos de outro nível em que o romantismo começa a sumir e as parcerias começam a aparecer. Aí aparece o quê? Uma enorme desilusão e toda a problemática de separação, de raiva, de agressão, de ser usado, abusado, porque tu não era assim, porque tu devia ter feito, e eu não me vejo. Porque sempre a tendência mais forte é dizer que o outro sempre é culpado. E eu sou essencialmente bom, né, Beatriz? Isso, claro, sou a coisa mais querida. O mundo é um inferno. Essas pessoas não se dão conta que eu sou maravilhoso. Menos eu, Todo mundo tá errado. Isso, menos eu. Menos eu sou querido. Vocês não estão vendo? Minha mãe já dizia pra mim quando era pequenininha. Não, e a gente acredita mesmo nisso. Não, mas é uma crença básica. Então, agora eu posso entender feminicídios, agressões violentas. Mas eu amei essa mulher de uma forma assim, que ela é minha, eu quero ela para mim. Mas vem cá, quem é que tu quer? A ideia da mulher e do amor que tu tem na cabeça, projetado nela. Isso. Não é tu nem ela é ela. Ah, não, mas Então, e entra em pânico, ou então aquele outro psicopata que diz, se tu sair da minha vida, o que tu pensa? Tu não vai ser nada. Tu não é ninguém sem a minha presença na tua vida, sabe? Tu precisa de mim. Eu te tirei não sei da onde, eu fiz não sei o quê. Quer dizer, assim, a pessoa que... É muito triste isso. É não ter essa capacidade de administrar essa nossa confusão, porque isso, na verdade, é uma confusão interna, né? Aí entra um dos grandes problemas, que é a minha formação de personalidade no passado, que só uma terapia de profundidade daria condições de eu entender isso. Uhum. Mas no calor do afeto, que os terapeutas vão para o inferno. Eu não quero saber, essa mulher não pode me deixar. Não. Esse ser não pode ser o que eu acho que ele era. Isso é uma traição, Beatriz. Vai dizer o que tu disser, mas eu fui traído. Eu não me dou conta que eu busquei aquilo que é um ideal e não consigo lidar com o real, que é a desilusão. Eu não aprendo com essa experiência. Eu não sei lidar com o mundo. Então o mundo é mau, o mundo é ruim, o mundo é ladrão, o mundo é sem vergonha, o mundo é... Mas o mundo... E eu não sou o mundo. Não nasci nesse mundo. Exatamente. É como se como a pessoa se sentisse uma espécie de ET, né?
Então, ele tá se colocando numa posição de ET. Quer ver uma coisa? Agora eu estava pensando o seguinte, o mundo é aquilo que tu pensa que ele é, né? Porque a tua cabeça é que tá rolando tudo dentro da tua cabeça. Eu estava pensando Exatamente. no Trump com relação à América Latina e como agora ele está tendo que se afastar daquelas confusões lá no Oriente, que aquilo lá já cansou, né? Já há muito tempo a mesma Tá. coisa. Ele está querendo uma coisa nova para causar. Aí ele olha aqui para a América Latina e como se fosse num espelho, porque o país dele está todo drogado, o número de pessoas lá drogadas aumenta de forma exponencial, maravilhosamente dramática, né? Milhares de pessoas morando na rua, drogadas. Não dá a impressão de que ele só poderia ter visto isso. Pro lado que ele se virasse, ele veria isso, porque é o que ele tem lá dentro, a questão das drogas. Porque agora ele está querendo entrar na América Latina aqui com a ideia de que aqui só vive narcotraficante, né? Que ele vai matar todo mundo, porque todo mundo aqui é narcotraficante. Ele não está fazendo um espelhamento, assim, do país dele, uma coisa meio maluca, dramática? Realmente, porque, vamos dizer, trazendo o Trump, então, para cada um de nós, eu sempre vou achar um culpado, e se eu tenho poder, aí entra isso, né? O poder e o dinheiro. Quando eu tenho poder e dinheiro, a Rússia a mesma coisa, a China a mesma coisa, Sim. mas é cada um do seu jeito menos, talvez, vamos dizer, destrutivo. Mas ele, como está nessa triangulação aí terrível, né, que basicamente é uma guerra econômica no momento, ele, com a onipotência e o poder que tem, como eu, indivíduo, vamos dizer, desiludido com uma série de coisas que eu tenho em torno de mim, eu uso meu poder para me assessorar ou tomar daqueles que estão próximos. Então a América Latina é minha e todas as riquezas dela são minhas e eu quero do meu jeito. Por quê? Porque o meu poder também me deixa cego no sentido de poder onipotente, quer dizer, eu quero tudo para mim. Mas toda criança de um ano e pouco, ela é Sua Majestade o bebê. Eu sou aquele que todo mundo ri, quer passar a mãozinha e tudo mais. Eu sou a majestade e eu posso tudo. Quando eu tenho esse poder tão grande, numa situação como essa, que é o país mais rico do mundo, ou o país com mais capacidade de manipulação. Até eu estava vendo uma empresa, até o cara falando, eu não sei o nome dela, mas até o cara comparou com a nossa aqui de mineração, que é de ferro, que se eu vender toda a nossa mineração de ferro, que gerou, parece que 400 milhões ou 350 milhões de toneladas de ferro exportada, eu só compraria 1,3 do valor dessa empresa americana. Ela vale 4 trilhões de dólares. Então tu imagina que um país que tem empresas que valem 4 trilhões de dólares, e eu sou presidente desse país, Beatriz, eu tenho que baixar a cabeça, né? Tu pode falar de mim como tu quiser. Mas com o poder de eu ter empresas desta ordem e eu posso usá-las e até abusá-las, olha, tu te aquieta, senão eu te dou um pito. Sim, dentro da cabeça daquela ideia do sistema de que aquilo ali realmente é a única coisa que importa, sem entrar em consideração de todo o resto que está envolvido. Não, porque o meu poder diz para ti o que eu acho. Então, eu posso comparar que eu faço um feminicídio da América Latina. Isso. Eu não faço. Eu não mato ela, mas eu sequestro do meu jeito a meu... Por quê? Porque eu sou poderoso e tu tá me desiludindo. O Madurinho aí, te orienta, Tchê. Exatamente. Tu tem que ficar com medo de mim. Eu sou grande, sou forte. Ou tu mais pede ou menos asilo assim. num país aí próximo, mas tu sai. Porque eu quero essa estrutura que existe. Tu não queria a Guiana ali por causa do petróleo? Então agora eu te quero do meu jeito porque eu sou melhor que tu. Então tu vê que num nível pessoal, familiar, é a mesma coisa que num nível global.
Sim, sim. Mas não é fácil de dimensionar isso, né? Nós estamos levantando hipóteses apenas para discutir e a gente clarear mais as ideias. Mas a problemática do poder, ela é terrível. Ela destrói impérios, faz crescer impérios. Exatamente, não. E o mais, né? Se tu pegar a história da humanidade, essa nossa história da nossa civilização, desde o começo, ela passa exatamente pelo mesmo modelito sempre. Ela vai lá e começa a ficar muito forte, ficar muito poderosa, depois faz um monte de besteira, depois afunda, depois desaparece, depois vem outra e tal. Quer dizer, na verdade, o ser humano, ele não aprende, né? Ele reproduz e eternamente a mesma coisa. Sim, por isso que a gente pensa naquela roda de Sansara, na roda do karma, aquela coisa toda que vem, né? Mas tu vê que tem uma novidade bem nítida nessa globalização e nos crescimentos científicos e de alto nível que a gente está tendo como civilização global. Porque tu vê, agora na Ásia, com aqueles tormentas violentas lá, furacões gigantes que estão matando mais de 2.000 pessoas agora, tu olha aquilo, se fosse no mundo assim, há 1.000 anos atrás, essa zona simplesmente desapareceria porque não existia comunicação global nem outras possibilidades de ajuda. Mas então, hoje, eu posso saber imediatamente o que está acontecendo e manipular as ajudas que vêm do mundo inteiro para que aquilo não desapareça, porque senão uma civilização simplesmente ia sumir. Que não tem ajuda. Agora, por falar em manipulação e tal, que fiasco esse negócio do pessoal aqui da Serra, tá? Pegar as roupas que foram mandadas aqui para a questão das enchentes e colocar tudo para vender nos brechó, né? Que fiasco aquilo, que coisa, olha, eu fiquei com uma vergonha, doutor Mário. Então, é isso aí, o Robinho, quanto mais escondido eu fizer, ninguém ficou sabendo. Eu estava no supermercado e peguei um chocolate e botei no bolso. Ai, meu Deus, mas é errado. Bom, então vou indo. Saí, ninguém me viu. Que coisa boa, né? Então é um Robinho assim que é eu, o chocolate e o supermercado que não me viu. Agora, quando eu faço algo que na realidade é descoberto, mas por que as roupas tão boas dá para aqueles caras lá em maltrapilho? Vamos ver, olha aí, olha só que figurinos. Então, a sedução desse demônio interno... É brincadeira, né? É brincadeira. Não, mas olha assim, sinceramente, eu fiquei ruborizado. E nós ficamos com vergonha, né? Mas como é que vocês me fazem uma coisa dessas? Que absurdo isso, assustador, né? Mas eu não soube detalhes? Tu soube mais detalhes? Não, eu não soube detalhes, eu só vi uma reportagem. Bom. Quer dizer, eles pegaram as melhores roupas que mandaram, né, e botaram venderam tudo para um brechó. Não, né, vários brechós. Vários. Já deve ter muita gente que comprou sem nem saber, né? Agora é muito... Quer dizer que esse chapéu que eu uso é de uma afogada? É uma coisa muito louca isso. Mas tem uma história que eu quero falar por último aqui, para ver realmente que a gente tem que não levar tudo muito a sério, né? Eu descobri essa semana, é claro, porque foi uma reportagem, de que existe uma chance de não ter tantas questões graves aqui com o resfriamento, com a falta de frio aqui na Antártida, porque na medida em que os pinguins fazem cocô, o cocô do pinguim garante que o Antártida vai continuar resfriado. Por causa da quantidade bárbara de amônia que tem no cocô do pinguim. Não é uma coisa para te dar... O clima. Tu viu? Então, por isso que dizem que tudo na natureza, até eu acho que eu ia te mandar um trabalho interessante, eu vou te mandar o vídeo. A mulher faz um trabalho de uma forma assim fantástica, uma mandala que tem
areinhas de várias cores, uma mandala enorme, eu acho que de 1,5 metro quadrado, trabalhosa, porque tem que botar as areinhas tudo ali, assim, termina aquilo, a gente diz, agora vai manter para sempre. Aí o que ela faz? Ela pega uma vassoura e começa a varrer, e todo aquele pó vai se juntando assim, e aí ela pega o pó, põe numa tigela grande, vai para o mar e atira no mar. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que tudo que a gente faz se desmancha e retorna. E vai e vem. É uma cerimônia de linha budista. Sim. Que dá um trabalho incrível fazer a coisa. Mas eu entendo que ela vai se desmanchar e destruir. E nós, na maioria de nós queremos para sempre. Isso, a gente quer... Esse é o nosso pavor, né? É que nada é para sempre, né? Nada, tudo se destrói. Então tu vê que o cocô do pinguim, que é uma coisa porca, ajuda o clima. Não, é impressionante isso, quer dizer, o cocô do pinguim ajuda a manter o clima da Antártica mais frio ao liberar amônia. Então, estamos tranquilos. A natureza tem uma sabedoria divina, né? Doutor Maia, foi tão bom, maravilhoso conversar com o senhor. Um grande abraço, uma boa semana. Um abração para ti também de aniversário. Tudo de Obrigada. bom. Então tá, né, gente? Com isso eu também chego aqui ao final do nosso encontro. Agradeço de novo a todo mundo que me mandou aqui, como é que chama aqui? Parabéns, né? Olha só, não consegui a palavra. Me mandou parabéns aqui, pelo meu aniversário de ontem. O pessoal me mandou de novo aqui, alguns mandaram de novo. E também as amigas aqui, junto com a Marilene Poma, que me mandaram pix por parabéns, né? Depois que eu comprar alguma coisa, eu vou contar para vocês o que eu comprei, tá? Um grande beijo para todos. Vou continuar nesse nosso final de semana aqui. E se amanhã nós temos no domingo.com com o Adroaldo Bauer Correia, às 19 horas. E se tudo der certo, e eu espero que dê, eu quero estar de volta aqui na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, né? De boa, assim. Sempre com muita vontade de trocar ideias com os amigos e as amigas da nossa rádio web Manaua, a voz da resistência. Grande beijo e até lá.